Olá, primeirão, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciarmos a nossa aula, estudo de hoje, papel do substantivo, e eu quero que você abra seu livro na página 29 para que você possa acompanhar juntamente comigo a aula de hoje. Bom, gente, o substantivo é uma classe de suma importância na nossa língua portuguesa e assim como todo o estudo da língua, nós vamos estudá-lo semanticamente, morfologicamente e funcional ou sintaticamente, porque as palavras elas têm significância, as palavras elas têm as suas formações, né, as suas flexões, em alguns casos, outros não, e nós temos também funções que essas palavras exercem dentro das orações. Eu quero que você acompanhe comigo, como eu disse para você, está esse estudo na página 29, e nós vamos falar primeiramente que, lembrando que o substantivo ele vai ter uma representação, ou seja, uma análise, né, um estudo semântico. Por quê? Porque o substantivo ele é a palavra que nomeia os seres em geral. Ele vai nomear tudo, né? Seres vivos ou não, vai nomear seres reais ou não, vai nomear seres concretos ou não, vai nomear coisas, vai nomear instituições, sentimentos, sensações, noções, processos, enfim, tudo que você imaginar que tenha um nome, nós chamamos esse nome de substantivo. Por isso, o substantivo tem a sua análise semântica. Por quê? Porque cada nome tem a sua significância. Temos aí no livro de vocês alguns exemplos, né? Homem, Pedro, planta, macieira, cidade, São Paulo, igreja, justiça, bondade, beleza, angústia, vida. Cada palavra dessa tem um significado, cada palavra dessa representa alguma coisa. Por isso, ela tem uma análise, o substantivo tem uma análise semântica. O substantivo também ele vai ser analisado e estudado morfologicamente, por quê? Porque é um morfema lexical que pode sofrer flexões de gênero e de número. O substantivo ele pode ser masculino e feminino, ou feminino, ele pode ser singular ou plural. No livro aí tem uns exemplos que vocês podem verificar direitinho aí o que eu estou falando. E funcional sintaticamente, porque o substantivo ele é uma palavra nuclear. Como assim, professor? Ele assume a função de núcleo, é uma função própria, ele vai ser sempre o núcleo de um sintagma nominal. Quando nós falamos de sintagma nominal, nós falamos de um sintagma que apresenta o substantivo como núcleo. E entende-se por núcleo aquele que traz a informação central daquele sintagma, né? Em torno desse sintagma vão se construir outras informações dependentes que vão se agregando a ela. Você vem aí uma exemplificação no livro de vocês, na verdade, uma exemplificação e aí vem uma explicação acerca dessa informação. Bem, nós vamos entrar agora na classificação dos substantivos e nós vamos ver que os substantivos eles podem ser classificados em subgrupos. Como assim, professor? Eles podem ser classificados de acordo com critério semântico, ou seja, com critério de sentido, e nesse critério nós podemos classificá-los como concretos ou abstratos, comuns ou próprios. E eles podem ser também classificados de acordo com o critério morfológico. O critério morfológico são aqueles de formação, que aí nós podemos ter as palavras primitivas, substantivos primitivos, ou os substantivos derivados. E também podemos ter os substantivos simples ou compostos. Vamos então agora ver a classificação a partir desses subgrupos. Bem, os substantivos podem ser concretos e abstratos, ou abstratos, melhor dizendo. São substantivos concretos, pessoal, aqueles que vão nomear seres que possuem existência própria, ou seja, ele não depende de um outro ser para existir, ele não depende de nada para existir. Esses substantivos concretos, eles vão nomear pessoas, eles vão nomear lugares, animais, vegetais, coisas. Lembrando que quando a gente fala pessoas, podem ser pessoas imaginárias ou pessoas reais, tá bem? Então, essa aí são as ideias dos substantivos concretos. E os substantivos abstratos são aqueles substantivos que vão se referir a ações ou qualidades que se abstraem dos seres concretos. Ou seja, aquele cujo significado, né, deve ser associado a um ser concreto. Por exemplo, beleza. Para que haja beleza, alguém precisa ser belo.
Justiça, para que haja justiça é preciso que alguém pratique ou alguém seja justo. Força, para que haja força alguém precisa senti-la ou precisa tê-la. Então por aí vai, tá? Normalmente os substantivos abstratos eles vão nomear sentimentos, ações do ser, de um ser concreto, beleza? Agora é importante dizer que às vezes um mesmo substantivo pode ter sentido concreto ou sentido abstrato, dependendo do contexto. A questão do contexto é importantíssima, a gente não pode esquecer do contexto quando vamos analisar alguma coisa. Então, um substantivo, temos aí o exemplo no livro de vocês, olha, ele vive da plantação de cana. Ele vive da plantação de cana significa o quê? Que ele vive do ato de plantar cana. Então você vai perceber que esse ato de plantar cana remete ao quê? A uma ação, né? Plantação, nesse caso, é o ato de plantar. Então, substantivo plantação, substantivo abstrato. Agora, no exemplo abaixo, diz assim, a plantação de cana pegou fogo. Não é o ato de plantar agora. Agora está se falando o quê? Do canavial, daquele local onde há uma série de canas. Neste caso, o substantivo é concreto. Dentro do contexto, o substantivo pode ser concreto ou abstrato, é preciso analisar. Nunca esqueça do contexto, beleza? Bom, os substantivos eles podem ser comuns ou podem ser próprios. Comuns são aqueles substantivos que vão designar a espécie de maneira geral. Homem, homem designa uma espécie. Pode ser homem no contexto de ser humano, está designando uma espécie, ou pode ser homem no contexto ser humano do sexo masculino, da mesma maneira está determinando, ele está definindo uma espécie, ok? Que significa que está nomeando ali vários seres que preservam características comuns, né? Com características que são inerentes a essa classe, ou seja, não são tratados como indivíduos. Agora o substantivo próprio, não, o substantivo próprio é aquele que vai particularizar, né? Vai designar o indivíduo de uma maneira particular, o indivíduo particular de uma espécie. Exemplo, Marcelo. Marcelo é um substantivo próprio, por quê? Porque está designando um ser em especial. Nova Iguaçu designa uma cidade, seja em especial ou em particular. Neste caso também substantivo próprio. Agora preste atenção, da mesma forma que eu falei para vocês que o substantivo ele pode ser concreto ou abstrato dependendo do contexto, sempre lembra do contexto, porque um substantivo que parece ser comum, ele pode, dentro do contexto, se tornar um substantivo concreto, ou substantivo próprio, desculpem. Por exemplo, nós temos um pássaro. Se eu disser para você assim, o beija-flor visitou meu jardim. Você vai perceber que quando eu digo beija-flor visitou meu jardim, eu estou falando de um pássaro que é comum, né? Uma espécie de pássaros. Então, mas eu não estou falando de um específico. Neste caso, o substantivo ali é comum, porque eu estou designando uma espécie de maneira geral. Agora, aqui numa cidade vizinha nossa, chamada Nilópolis, existe uma agremiação chamada Beija-Flor. Se eu disser a frase a Beija-Flor venceu o carnaval, eu não tenho agora um substantivo comum, mas o substantivo próprio, porque beija-flor nesse contexto é um nome de uma agremiação. Então eu estou particularizando uma escola de samba nesse contexto, então beija-flor passa a ser substantivo próprio. Então não esqueça, mais uma vez dizendo, do contexto para que você possa analisar cada um desses substantivos quanto à classificação. Seguindo em frente, nós temos os substantivos primitivos e substantivos derivados. Substantivos primitivos são aqueles que não derivam de nenhuma outra palavra. Primos, primeira, então é aquela que vem primeiro. É a primeira palavra daquele grupo, daquela família da nossa língua portuguesa. Então ela não veio de nenhuma outra palavra da língua portuguesa, ela nasceu, né? Ela foi a palavra raiz, vamos pensar assim. Então essas são as palavras primitivas. No livro de vocês tem alguns exemplos de palavras primitivas aí, de substantivos primitivos. Substantivos derivados são aqueles formados pelo processo de derivação. Lembram-se que nós falamos dos processos de formação de palavras? Processos de derivação formam palavras a partir de outras. E neste caso, essas palavras que são formadas a partir do acréscimo de prefixos, de sufixos, nós chamamos de palavras derivadas. Então nós temos substantivos derivados que no livro de vocês também aí existem uma série de exemplos.
Substantivo ele pode ser simples e pode ser composto. Substantivo simples é aquele que possui um único radical, tem um radical somente. Então nós dizemos que ele é simples, por quê? Porque tem apenas um radical. E o composto é aquele que é formado pelo processo de composição, processo de formação de palavras por composição. E quais são os processos de palavras por composição? Aglutinação e justaposição, quando eu tenho a junção de duas ou mais palavras ou de dois ou mais radicais formando uma outra palavra. Neste caso, nós temos aí o processo por composição e automaticamente nós chamamos esses substantivos formados por esse processo de substantivos compostos. Ó, composição, composto. Derivação, derivados. Sacou? Matou? E aí no livro tem uns exemplos para que você possa se basear. Finalizando quanto à classificação, nós temos os substantivos coletivos. São aqueles substantivos que eles são comuns, mas eles estão num grupo particular de substantivo. Por quê? Porque eles vão designar uma coleção de seres da mesma espécie. Então é um substantivo que normalmente ele será singular, mas que remete a uma ideia de plural. Desde criança você estuda isso, eu sei, porque na época que eu era criancinha também eu estudava, e eu achava muito legal porque a professora dava uma lista de palavras e a gente tinha que colocar lá os coletivos, né? Coletivo de estrelas, constelação, coletivo de porcos, vara, coletivo de músicos, banda, coletivo de avião, esquadrilha, e aquelas coisas iam lá, e eu achava bem legalzinho isso. E no livro de vocês aí tem uma exemplificação, aí, algumas exemplificações de palavras de substantivos coletivos. Tá bom, gente? Então é isso. Nós vamos parar o nosso estudo de substantivos por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre o estudo mórfico dos substantivos. Estarei disponível para que vocês tirem eventuais dúvidas e também passarei para vocês alguns exercícios que devem ser feitos. Até uma próxima, um grande abraço, valeu galera!